Anticorpos e imunoglobulinas, né? Uma aula tranquila, uma aula mais rápida, não é nada para vocês ficarem muito preocupados. É só um conteúdo, assim, bem leve, juro, hoje é verdade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre IgG, IgM, IgA, que são anticorpos, né? Que são secretados pelos linfócitos B e que circulam no nosso corpo. Por que que existem essas classes, né? Vocês vão ver que elas são diferentes no local que elas estão atuando. Por exemplo, o IgA está disponível nas secreções de saliva, de lágrimas, né? Na secreção nasal. Vocês vão ver que IgG é a secreção com maior espectro de ação, que IgM está relacionado a infecções virais, que IgE está relacionado a infecções do tipo alérgicas ou anafiláticas, tá? Então, é aquela mesma história. Quando elas estiverem presentes em alta concentração, elas estão determinando que tipo de área do nosso corpo está sendo invadido, por que tipo de micro-organismo está sendo invadido, tá? Então, hoje é sobre isso que a gente vai conversar. Vou partilhar com vocês os slides aqui. Antes de começar, deixa eu partilhar com vocês aqui, que eu queria partilhar, eu até mandei para a Micheline há pouco tempo, agora de manhã, né, em relação ao AVA, né, o que está acontecendo, né, tá aqui, já tudo está aparecendo para vocês, o AVA? Já acabei de atualizar, cadê vocês? Acabei de atualizar para vocês todas as aulas, ó, tudo que está gravado, eu já disponibilizei, faltava informação, já arrumei aqui. E aí depois vocês verificam se está faltando alguma coisa. Se tiver faltando qualquer coisa, tá? Tá aparecendo para vocês agora o YouTube? Ou não? Não, tá aparecendo Ava. Não? E aí, quando... Deixa eu botar aqui o YouTube para vocês. Quando tiver qualquer problema, tá? Vocês sabem que tem... como é que eu posso dizer para vocês? As coisas eu sempre deixo gravada no YouTube. Deixa eu procurar aqui. Ó. Então, é só entrar no canal... que está aqui já tudo disponível. Vocês veem o que é acesso de vocês, e é só clicar para poder, tá? Tá aqui o de inflamação, tá terminando de carregar, e aí vocês podem acessar depois, tá? Mas já tá tudo já disponível. Quando terminar essa daqui, eu vou disponibilizar para vocês. Agora deixa eu colocar o PowerPoint para a gente poder iniciar. Pronto. A gente vai conversar hoje, como eu falei para vocês, sobre anticorpos e imunoglobulinas, né? A gente continuar falando sobre o sistema imune, especificadamente aqueles que são produzidos pelos linfócitos B, porque lembra, nós temos dois tipos de imunidade associada à imunidade celular, que é, na verdade, a imunidade celular, ou imunidade mediada por linfócitos T, e nós temos a imunidade humoral, ou a imunidade mediada por linfócitos B, tá? Quando a gente fala de anticorpos e imunoglobulinas, nós estamos, na verdade, falando do quê? Da imunidade mediada por linfócitos B, ou imunidade humoral, tá? Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso hoje, tá? Eu espero que ao final dessa aula vocês sejam capazes de definir o que é anticorpo, definir o que é imunoglobulina, caracterizar a molécula de anticorpo em parte constante e parte variável, diferenciar os tipos de imunoglobulinas, IgA, IgG, IgM, IgD e por aí vai, e compreender como é que se dá essa produção de anticorpos, tá? O que são anticorpos? A gente já falou em aulas passadas que os anticorpos são moléculas de característica proteica, tá? Que são capazes de se combinar com os antígenos e destruí-los. Como é que se funciona isso? Por meio de um mecanismo chave-fechadura, um mecanismo de alta especificidade. Para cada tipo de anticorpo, eu tenho um antígeno específico. Ou seja, eu tenho um anticorpo para gripe, eu tenho um anticorpo para hepatite, eu tenho um anticorpo para o HIV, eu tenho um anticorpo para sífilis, para o Covid, e por aí vai. Então, é baseado no mecanismo de chave-fechadura, mecanismo imunológico, mecanismo de alta especificidade, mecanismo que, para cada tipo de antígeno, ou corpo invasor, ou toxina, eu tenho um anticorpo circulando no meu sangue específico, tá? Quais são as funções desses anticorpos? Eles têm a primeira função de ativar o sistema complemento.
O que é o sistema complemento? Revisando. É aquele conjunto de 20 proteínas que tem a função de aumentar a fagocitose, de lançar enzimas proteolíticas, de aumentar a atividade imunológica através da opsonização, neutralizar toxinas bacterianas. Então, o complemento faz parte do nosso sistema imune, tá? Está vinculado à nossa imunidade, na verdade, adaptativa, a imunidade que a gente adquire de acordo com o tempo. Então, o sistema complemento é uma característica de imunidade adaptativa. Ele é um conjunto de proteínas que faz uma reação em cadeia, uma reação amplificada, uma reação aumentada, que ativa o nosso sistema imune adaptativo, tá? Através de neutralização, de opsonização, de fagocitose e por aí vai. Além disso, os anticorpos, ele tem a função de estimular a fagocitose. Como ele faz isso, professora? Ele faz através da ativação de macrófagos. Então, quando o meu corpo é invadido, os anticorpos aumentam a presença de macrófagos na região que está sendo atacada. E aí, esses macrófagos são as células iniciais que iniciam o processo de fagocitose. Fagocitose nada mais é do que aquele processo, lembrem, em que o organismo lança as suas células e suas células comem os agentes invasores. Depois disso, enzimas são lançadas, e aí o que acontece? Todo mundo morre. Então, fagocitose é um processo inicial de defesa do nosso corpo. Primeiramente, pelos macrófagos e, segundamente, pelos neutrófilos, tá? Que são as células iniciais que defendem o nosso corpo. E também os anticorpos, eles são capazes de se ligar ao agente agressor. Lembre na aula passada que eu falei para vocês que os anticorpos, eles têm uma conformação de Y, tá? Então, ele tem a parte que se liga ao antígeno e ele tem a parte que estimula o nosso sistema de defesa, tá? Então, é assim que funciona essa atividade do anticorpo. Então, ele tem braços que se ligam aos antígenos, braços que ativam o sistema imune. Então, ele tem braços que se ligam diretamente ao agressor, ele tem braços que ativam o sistema imune, tanto o sistema complemento como a ativação de fagocitose, tá? É isso que acontece no nosso corpo. Tudo tranquilo? Sim, professor. Sim. E aí a gente chega nesse slide que ele é repetido da aula passada, tá? Como eu falei para vocês, o anticorpo, ele tem a conformação de Y, ele tem a parte que a gente chama pesada e a parte leve. A parte pesada, essa parte laranja, vermelho, e a parte leve, essa parte azul. Ele também tem a parte variável, que é a parte das extremidades superiores, e ele tem a parte constante. A parte variável é a parte que tem especificidade, é a parte que se fixa ao antígeno, é a parte que vai determinar com que antígeno que ele vai se ligar, mecanismo de chave e fechadura. Já a parte constante, essa parte inferior, é a parte que vai determinar as características biológicas, é a parte que vai determinar como é que eu posso dizer, a ativação do complemento, a fagocitose, tá? É a parte que vai determinar aglutinação, precipitação, neutralização e lise. Revisando com vocês, toda vez que um anticorpo se liga com um agente estranho, esse anticorpo se gruda com esse agente estranho. Quando ele se liga com esse agente estranho, ele ativa as propriedades biológicas. Então, o que acontece? Essa parte variável, ela tem capacidade de se ligar ao mesmo tempo com vários antígenos. Então, toda vez que ela agrega esses antígenos pesam. E aí, o que acontece? Esse anticorpo, ele aglutina. Tem a primeira etapa, a aglutinação. Ele junta a maior quantidade possível de antígenos na sua superfície. Juntou, aglutinou, esse conjunto antígeno pesou. Então, precipita, cai no fundo do vaso. Caiu no fundo do vaso, esse anticorpo começa a liberar substâncias para poder neutralizar aqueles antígenos, para poder neutralizar as toxinas, tá? E aí, por último, o anticorpo conseguiu neutralizar, conseguiu matar, começa o processo de lise. Enzimas são liberadas para poder degradar o antígeno que invadiu o nosso corpo, tá? É isso que acontece no nosso corpo. Aglutina, junta a maior quantidade de antígenos possíveis,
pesou, caiu no fundo do vaso o antígeno e o anticorpo junto. Anticorpo libera enzimas, libera substâncias que vão neutralizar tanto os agentes agressores, quanto vão neutralizar os antígenos. Quando isso acontece, enzimas são liberadas e eu tenho um processo de lyse, de morte, para poder acabar com aquela infecção, tá? É isso que acontece quando o anticorpo entra em ação. E aí falei para vocês que os anticorpos, eles têm alta especificidade, mecanismo de chave fechadura. O que é que acontece? Para cada tipo de anticorpo, eu tenho um antígeno específico. E aí isso fica bem claro aqui nessa segunda figura aqui do lado direito do nosso slide, tá? A gente vê que para cada tipo, pensem aqui como se fosse o vírus do COVID, ou como se fosse a hepatite, para cada tipo eu tenho um anticorpo específico. Tá? Então, isso é baseado no mecanismo da especificidade. Não é o mesmo anticorpo para gripe, que não é o mesmo da hepatite, que não é o mesmo para os processos alérgicos, e por aí vai, tá? Então, a gente existe no nosso corpo circulando vários tipos de anticorpos diferentes. Lembrem que isso aqui é imunidade já adaptativa. Para que eu desenvolva um anticorpo para alguma coisa, eu preciso já ter tido um contato prévio. Por que que o COVID está tendo tanto problema ainda? Porque a gente ainda não tinha tido contato com esse vírus, esse SARS-CoV, tá? Então, nosso corpo não tinha tido contato prévio. Como a gente não tinha tido um contato prévio, nós não tínhamos anticorpos disponíveis para isso. Dessa forma, a doença se manifesta, e se manifesta de forma bem grave. Pode ser que num segundo contato a gente já tenha anticorpos disponíveis, mas se esse vírus sofrer mutação, os anticorpos que a gente produziu anteriormente, eles não vão nos defender contra as possíveis mutações. É isso que acontece com a gripe, o H1N1. Todo ano a gente toma vacina para esse H1N1. Por quê? Porque ele é um vírus que sofre mutação muito rápida. Então, de um ano para o outro, ele muda o seu potencial de virulência. E aí, o que acontece? A vacina que eu tomei em 2019 não serve mais para 2020, porque eu não tenho anticorpos disponíveis para aquela mutação que aconteceu, tá? Então, mecanismo, chave, fechadura. Isso aqui é para mostrar para vocês que para cada que eu falei para vocês que o anticorpo ele tem aparência, né, de Y, e aqui é para deixar claro para vocês que em cada braço desse ele se liga a alguma coisa. Tá? Então, eu tenho o braço que se liga ao anticorpo, eu tenho ao anticorpo, desculpa, ao antígeno da bactéria, ao vírus, eu tenho um braço que estimula o sistema complemento, tá? Eu tenho um braço que estimula a fagocitose, tá? Então, aqui é mostrando para vocês, exemplificando. O braço da direita se liga ao antígeno, ao vírus, à bactéria, ao protozoário. O braço do lado esquerdo está estimulando o quê? A fixação pelo, como é que eu posso dizer para vocês? Estimula a fixação, a ligação do sistema, estimula a fagocitose, desculpe. E esse FC, ele estaria se estimulando o sistema complemento, tá? Estimulando a imunidade adaptativa, tá? Então, é só para deixar claro que cada braço tem uma função específica. Isso vai variar de anticorpo para anticorpo. Isso aqui é só um processo geral para mostrar para vocês que cada braço faz uma coisa e que o mesmo anticorpo, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele se liga ao corpo estranho, ele estimula a fagocitose, ele estimula chamar os macrófagos, outra parte estimula o complemento, outra parte estimula as células de memória e por aí vai, tá? Então, o mesmo anticorpo ele é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias atividades biológicas. Isso torna tão efetivo no combate à agressão que invade o nosso corpo, tá? O que são as imunoglobulinas, gente? As imunoglobulinas, eles são anticorpos de conformação globular. São anticorpos que têm uma aparência aumentada, que têm uma aparência maior quando comparado com os outros anticorpos, tá? Então, eles são tipos de anticorpos, tá? As imunoglobulinas, como eu falei para vocês no começo da aula, elas estão relacionadas à imunidade adquirida humoral, à imunidade mediada por linfócitos B, tá? Então, toda vez que eu tiver secreção de imunoglobulina, a gente está falando de imunidade mediada por linfócitos B, imunidade do tipo humoral, tá? Vale ressaltar para vocês que essas imunoglobulinas, elas são encontradas nos fluidos biológicos, ou seja,
na saliva, na lágrima, na secreção anal, no muco do sistema gastrointestinal, do esôfago, do estômago, do intestino, tá? No muco secretado pela cavidade vaginal, no sêmen secretado pelo sistema reprodutor masculino e por aí vai, tá? Então, as imunoglobulinas, elas estão sempre secretadas em fluidos biológicos, tá? Seja no sangue, seja no plasma, seja no líquido intersticial. Então, sempre imunoglobulinas estão encontradas ou secretadas em fluidos biológicos. Ou elas estão ancoradas nos linfócitos B. Então, dificilmente essas imunoglobulinas, elas vão estar dentro de células. Ou elas estão nos fluidos, ou elas estão grudadas nos linfócitos B. Dificilmente ela vai estar dentro do meio intracelular. Tá? Então, de novo, os anticorpos, né, eles estão relacionados com imunoglobulinas. Eles são proteínas, né, de grandes globulares que estão abundantemente no plasma sanguíneo e nos outros fluidos biológicos, tá? Elas se encontram ou solúvel no sangue ou solúvel nos outros fluidos que eu falei para vocês. Lágrimas, muco, né? Elas estão nos fluidos dos vertebrados e também podem estar inseridos na membrana plasmática, né, dos linfócitos B, como eu falei para vocês, tá? Em geral, anticorpo e imunoglobulina são termos sinônimos ou equivalentes. Quando a gente fala de anticorpo, a gente faz referência à função, ou seja, defesa, imunidade mediada por linfócito B. Quando a gente fala de imunoglobulina, a gente está se referindo, tá, à estrutura, que são as estruturas globulares, estruturas maiores, tá? Então, anticorpo e imunoglobulina são sinônimos. Quando a gente quer fazer alguma diferença, a gente diz que anticorpo fala de função e imunoglobulina fala de forma. Mas estamos falando de imunidade adquirida, imunidade humoral, imunidade mediada por linfócito B. Agora, botar essa observação aí, que são sinônimos. Quando a gente fala só de anticorpos, a gente fala de função. Quando a gente fala de imuno... Porque, no final das contas, vocês vão ver que as imunoglobulinas, elas têm função de defesa. Se elas têm função de defesa, tá? Vocês vão dizer, professor, então por que a gente está estudando, meu Deus, por que a gente está estudando ela separada? Porque a gente vai falar em relação às formas, tá? Mas no final das contas, as imunoglobulinas, elas têm função de defesa. São sinônimos de imunidade mediada coloca essa observação. Então, quando a gente fala dela, a gente está falando de imunidade mediada por linfócitos B. Se eu quiser fazer uma diferença básica entre elas, anticorpos falam de função. E quando a gente fala de imunoglobulina, a gente fala de forma, tá? E aí a gente vai ver algumas diferenças que eu tenho entre uma e entre outra, tá? Mas nada para vocês ficarem preocupados. Quando escutarem a palavra imunoglobulina, eu estou falando de anticorpo. Eu estou falando de imunidade mediada por linfócitos B, tá? Então, bora avançar. Copiaram, tudo certo? Para que servem essas imunoglobulinas, né? Elas servem para defender o nosso organismo, neutralizar patógeno como bactérias. A gente pode botar isso aqui no geral. A gente vai ver que cada uma tem coisas específicas, tá? Para que serve? Neutralizar vírus, bactérias, parasitas, etc. Então, é para isso que servem essas imunoglobulinas, tá?
Você já revisando de novo, o anticorpo ele tem os braços, cada braço tem uma função, um braço se liga ao antígeno, outro braço estimula a fagocitose, outro braço estimula o sistema complemento, né? Então, só revisando de novo para vocês, né? E aí, como a gente falou aqui, embora todos os anticorpos tenham estrutura semelhante de Y, né? Parte constante, parte variável, eles vão ter milhares de anticorpos secretados, porque cada um desempenha uma função específica para um tipo de vírus, um tipo de bactéria, um tipo de parasita, e por aí vai, tá? Então, mecanismo, chave, fechadura, alta especificidade. Para cada tipo de antígeno, eu tenho um anticorpo disponível. Esses anticorpos estão relacionados à imunidade do tipo adquirida, tá? Esse anticorpo tem conformação de Y. Cada braço faz uma função. Um braço estimula a fagocitose, outro braço se liga ao corpo estranho, outro braço estimula o sistema complemento. Quando eu falo de anticorpo e imunoglobulina, eu estou falando de coisas sinônimas. Se eu quiser fazer uma pequena diferença, anticorpo eu falo de função, imunoglobulinas eu falo de formas diferentes de atuação, de formas diferentes de micro-organismos a qual eles vão atuar. A imunoglobulina G, gente, é a imunoglobulina mais comum, tá? É uma cadeia, né, formada por cadeia de pontes de sulfeto, né, que confere a especificidade de cada um. Quando o anticorpo ele vai realizar, desempenhou sua função, essa ponte de disulfeto ela se quebra e aí eu tenho o processo de neutralização e lise do anticorpo, tá? Então, o anticorpo ele circula no nosso corpo assim, com essa forma de Y bonitinha. Quando ele se liga ao antígeno, quando ele desempenha sua função, faz aquela sequência que eu falei para vocês. Ele se liga, ele aglutina, ele precipita. Quando ele inicia o processo de neutralização e lise, essas pontes de disulfeto se rompem e aí esse anticorpo matou o agente invasor, ele desempenhou a sua função. Então, quando o anticorpo desempenhou a sua função, se ligou, neutralizou e sofreu lise, as pontes de disulfeto que ligam as cadeias leves pesadas, elas se apagam, elas somem, e aí a gente entende que o anticorpo desempenhou a sua função, tá? Quando ele se desagrega, quando ele deixa de ter aquela conformação de Y. Só para dizer para vocês o que acontece. E aí, a gente inicia mostrando para vocês que a imunoglobulina G é o anticorpo mais comum do nosso corpo, e ela tem umas classes. Eu tenho o que a gente chama de IgG, IgE, IgD, IgM, IgA. E aí a gente vê que eu tenho uma variação de forma e uma variação de atuação que a gente vai conversar a partir de agora. Cada uma está presente em uma reação específica, cada uma está presente em um fluido específico, cada uma tem um espectro de ação específico, tá? Cada uma tem uma meia-vida específico. Então, professora, o que diferencia cada classe dessa? Essas classes, elas são diferenciadas, primeira coisa, pela meia-vida. O que é meia-vida? É o tempo de ação que essas imunoglobulinas têm. É o tempo de ação em que elas estão disponíveis no nosso corpo. Vocês vão ver que tem imunoglobulinas que duram dias, mas tem imunoglobulinas que duram horas. Então, meia-vida significa o tempo de ação em que elas estão disponíveis no sangue, o tempo de ação em que elas vão estar desempenhando a sua função. Isso é meia-vida. Fazendo uma comparação, é a mesma coisa quando a gente fala de remédio. Ah, por que a gente prescreve um analgésico de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas? Porque é o tempo que esse analgésico vai estar disponível no sangue. É o tempo que esse analgésico vai estar circulando no nosso corpo, tá? E com isso, ele vai estar desempenhando sua função. Isso é meia-vida. E assim funciona para as imunoglobulinas, tá? É por isso que na história do Covid, a gente faz o IgG e o IgM, porque cada um está relacionado a um período de ação, tá? E aí eu tenho outra diferença entre as imunoglobulinas, que estão relacionadas a onde cada uma está no nosso corpo. A distribuição
distribuição dessas imunoglobulinas pelo nosso corpo. Por exemplo, vocês vão ver que a IgG é uma imunoglobulina que está presente altamente no sangue. E é uma imunoglobulina que que a mãe consegue passar para o filho através da barreira transplacentária. Já a IgA é uma imunoglobulina que está relacionada aos fluidos mucosos. É o que eu tenho no ânus, é o que eu tenho na lágrima, na saliva, tá? Então, essas imunoglobulinas vão também ser diferentes de acordo com as áreas do corpo em que elas estão disponíveis e com as áreas do corpo em que elas atuam. A terceira diferença entre essas imunoglobulinas, nós estamos relacionadas à capacidade de fixação do complemento. Lembram que o complemento, eu falei para vocês, é um conjunto, né, de 20 proteínas. Então, eu tenho uma via clássica e uma via alternativa. Quando eu falo que eu tenho várias imunoglobulinas, cada imunoglobulina dessa vai ativar uma proteína diferente dessas 20 que atuam no sistema complemento. Então, exemplo, IgG se liga à proteína C1, já IgD se liga à proteína CB15. Então, cada uma ativa uma via diferente do sistema complemento. Ativa uma via diferente da imunidade mediada por linfócitos T. E, por último, cada classe de proteína vai se ligar a um receptor celular específico. Eu tenho imunoglobulina que vão se ligar com células da membrana plasmática, com substâncias da membrana plasmática. Eu já tenho outras células que vão se ligar aos fluidos. Eu tenho células que vão se ligar às células sanguíneas. E por aí vai. Então, eu tenho imunoglobulina que se liga às células sanguíneas, eu tenho imunoglobulina que se liga aos fluidos, e por aí vai. Então, as diferenças dessas imunoglobulinas são esses 4 fatores. Tempo de ação, onde elas atuam no corpo, com quem que elas vão ativar no sistema complemento e que parte da célula elas vão se ligar. Então, isso é a diferença entre os 5 tipos de imunoglobulinas que a gente vai falar a partir de agora, tá? Vamos começar com a IgG. A IgG é a imunoglobulina mais abundante do nosso corpo, tá? É a imunoglobulina de amplo espectro de ação. É uma imunoglobulina mais geral. O que significa dizer isso? Significa dizer que ela tem amplas propriedades biológicas, ou seja, ela consegue atacar vírus, bactérias, protozoário, tá? É como se ela fosse a nossa primeira linha de defesa. Ela é aquela que mata todo mundo, tá? Então, a IgG, ela é a mais abundante do nosso corpo, ela é a mais simples, tá? Ela está presente nos compartimentos extracelulares, tá? Então, ela está circulando nos fluidos biológicos, ela circula no sangue, tá? Ela circula no líquido intersticial, tá? E ela corresponde a 80% das imunoglobulinas do nosso corpo, tá? Ela é a única, deixar claro para vocês, que atravessa a barreira transplacentária. Então, ela é a primeira imunidade adquirida que o feto vai ter. Lembra que quando a gente falou na aula passada que a primeira imunidade que a criança entra em contato no meio externo é o quê? O colostro, é aquele primeiro leite que a mãe secreta. Mas antes disso, a criança já foi exposta a um outro momento à imunidade do tipo adquirida. Quando ele estava na barriga, quando ele estava dentro da placenta, a mãe consegue apresentar para a criança o IgG. Então, o IgG é a primeira imunidade que a criança tem disponível ainda no ventre materno, ainda em fase intrauterina. Então, é a primeira imunidade adquirida que o feto é apresentada e é através dessa imunoglobulina, IgG, tá? Então, ela corresponde a 80% das imunoglobulinas que circulam no nosso corpo no meio extracelular, seja através do plasma sanguíneo, seja através de líquido intersticial, tá? E ela é o anticorpo principal quando a gente fala de resposta imune secundária e quando a gente fala de toxinas. Então, quando a gente fala de toxinas e para estimular o sistema imune, as outras imunidade mediada por linfócito T, quem que está na frente? IgG, tá? IgG, ela tem alta afinidade com os antígenos,
sejam eles vírus, sejam eles bactérias, sejam eles parasitas. Por que que ela é a classe mais abundante? Porque ela tem capacidade de se difundir rapidamente dos espaços extravasculares para os espaços intravasculares, tá? Então, lembre, IgG circula no plasma, IgG circula no líquido intersticial, IgG tem alta capacidade também de ir para os espaços intracelulares. IgG tem alta capacidade de estimular a imunidade mediada por células T. IgG tem alta capacidade de neutralizar toxinas bacterianas, tá? IgG tem forte capacidade de se ligar com os micro-organismos que estão invadindo. E quando ela se liga com esses micro-organismos, ela faz o quê? Fagocitose. Estimula os macrófagos a vir para aquela região, libera enzimas e todo mundo morre. Isso a IgG faz. IgG ativa a via clássica de sistema complemento, tá? IgG promove opsonização, o que é isso? Ele tem capacidade de amplificar ou de aumentar a fagocitose naquela região que está sendo invadida. IgG é a única, como eu já falei para vocês, que atravessa a placenta. É a primeira linha de defesa adaptativa que a criança entra em contato. Que seria a segunda linha de defesa adaptativa, que a criança entra em contato no meio externo, o colostro obtido através da amamentação. Então, bora fazer um resuminho aqui, se eu tivesse que caracterizar a IgG. Vamos lá. Eu vou fazer se a gente tivesse amplo espectro, mata, deixa eu ver, amplo espectro, o que mais a gente pode botar? Grande quantidade, meio extracelular, atravessa placenta. Se eu tivesse que caracterizar a IgG, desculpa, eu caracterizaria nessas palavras aqui, tá? Coloquem aí, para que no final a gente tenha assim na nossa cabeça. Tem coisas que vão ser iguais, mas isso daqui, tá? Para mim, na minha opinião, é o que caracteriza IgG. Amplo espectro de ação, gruda com vírus, com bactérias, com parasita. Eu tenho grande quantidade circulando nos fluidos, no meio extracelular. 80% dos anticorpos são do tipo imunoglobulinas IgG. Elas estão presentes no meio extracelular, no plasma, no líquido intersticial, e é a única das classes das imunoglobulinas que atravessa a placenta, tá? Então, na minha humilde opinião, isso aqui caracteriza o que é já IgG. E aí, depois da IgG, a gente vai falar de IgA, tá? IgG é uma das imunoglobulinas que o povo está utilizando para dosar se a pessoa está com COVID, tá? Porque, teoricamente, seria que primeiro se altera. Não falei para vocês que ela tem amplo espectro de ação? Então, é a primeira que se altera. É a IgG. Então, vamos passar. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Foco para vocês estudarem. Estudem pelas diferenças. Por isso que eu fiz esse resuminho para vocês aqui. Porque tem coisa que vai ser igual, tá? Dica para vocês também. Vocês podem estar fazendo para estudar um mapa mental. Coloquem lá no meio. Imunidade. Setinha, imunidade adquirida. Imunidade inata. Puxa a setinha. Imunidade inata. Eu tenho a pele, eu tenho pelos, eu tenho secreções ácidas do estômago, um exemplo. Imunidade adquirida, eu tenho linfócito T, linfócito B. Linfócito B, eu vou ter IgA, IgG, IgM, IgD. Então, façam um mapa mental que vocês memorizam, visualizam melhor, tá? Tudo tranquilo? Ainda estão por aí? Sim, professora. Sim, Sim, professora. Então, bora para a segunda classe. A IgA é uma imunoglobulina, tá? Que a sua maior característica é estar relacionada às secreções seromucosas do corpo. Então, ela está presente na lágrima, na saliva, tá?
ela está presente no leite, nas mucosas, no trato gastrointestinal, no trato respiratório, no trato geniturinário, tá? Então, todas essas secreções, eu tenho IgA presente. IgA, ela tem uma pequena quantidade, ela representa só de 15 a 20% das imunoglobulinas, tá? E a IgA, como eu falei para vocês, não esqueça, saliva, lágrima, leite, secreções gastrointestinais, trato respiratório, trato genitourinário. É o que vem no sêmen, é o que vem no corrimento vaginal que as mulheres têm, tá? Tudo isso eu tenho presença de IgA. A função da IgA, na verdade, é liberar também enzimas. Ela vai liberar enzimas proteolíticas, né? E essas enzimas vão destruir quem está tentando atacar. Além disso, a IgA vai proteger o nosso organismo da invasão viral ou bacteriana das mucosas. Então, a secreção de muco que a gente tem no nariz, a saliva que a gente secreta na boca, são mecanismos de defesa, principalmente contra vírus e bactérias. Então, IgA, ela não tem amplo espectro de ação como eu tenho na IgG. IgA especificadamente para vírus e bactérias. IgA está presente nas secreções seromucosas, lágrima, saliva, leite, sêmen, por aí vai. Isso é muco do trato gastrointestinal. E aí ela vai defender essas mucosas contra a invasão de micro-organismo, tá? É por isso que quando, por exemplo, a gente vai comer uma coisa, por exemplo, sem querer a gente vai comer um pedaço de galinha e vem um pedaço de osso. O que acontece? A gente aumenta logo a quantidade de saliva, porque o corpo entendeu que eu tive o quê? Uma invasão de um corpo estranho que não era para estar. Primeira coisa, eu brinco com vocês, quando a gente vê um limão na nossa frente, a gente começa logo a salivar, porque a gente sabe que aquilo tem alto poder de acidez e aquilo vai o quê? Pode causar algum dano no nosso organismo. E por aí vai. Lágrima. Quando o nosso corpo entra alguma coisa no nosso olho, a primeira coisa que acontece, a gente fica com o olho vermelho e começa a secretar lágrima. Sistema de defesa. E por aí vai. Quando a mulher está com corrimento, esse corrimento, quando ele está em grande quantidade, tá? A gente percebe que está tendo uma infecção no trato geniturinário feminino. Porque a mulher libera um pouquinho de corrimento, mas quando aquela quantidade aumenta muito, a gente entende que está com uma infecção. Quando muda o cheiro, quando muda a aparência, a cor, tudo isso são secreções de IgA que estão defendendo o nosso corpo, tá? Então, a IgA libera enzimas hidrolíticas que vão destruir vírus e bactérias, e a IgA protege contra a invasão de vírus e bactérias. Tá? Além disso, essa IgA, né, ela vai evitar a infecção dessas seromucosas, ela vai sintetizar plasmócitos, tá? Plasmócitos também são células de defesa do nosso corpo, mas são células mais específicas, diferente do macrófago, que é lá pela IgG, que é mais geral, tá? Estão nas mucosas, como eu falei para vocês, e evita a aderência de vírus e bactéria, tá? Se a gente tivesse que caracterizar a IgA, o que eu colocaria? Eu colocaria mucosas, secreção, proteção, tá? Se eu tivesse que caracterizar, eu colocaria isso. Bora colocar aqui quais são as secreções, para vocês não esquecerem. Saliva, lágrima, leite, muco gástrico. Vou botar gastrointestinal, porque é para vocês saberem que é no... Ui. Deixa eu mudar isso aqui. Muco gastrointestinal. Deixa eu ver o que mais. Trato respiratório. Tá? Todas essas áreas secretam esse muco.
E esse mu, essas secreções estão relacionadas à secreção de IgA, tá? Então, IgA está presente nas secreções mucosas, tem função de secretar substâncias que protegem contra vírus, contra bactérias e por aí vai, tá? Então, deixa eu dizer para vocês, se a gente tivesse que fazer um estudo relacionando a saliva, e a gente quisesse ver como estava a capacidade de defesa da saliva, o que a gente tinha que dosar? IgA. Então, se um dia vocês forem ser pesquisadores e quiserem ver o potencial de defesa que a saliva que uma pessoa tá tendo, a gente teria que dosar IgA, tá? Então, IgA é a principal imunoglobulina de defesa da cavidade bucal, secretado na nossa saliva. Tá? Então, IgA, se eu fazer uma coleta de saliva e for dosar as imunoglobulinas, o que vai aparecer é IgA. Vocês jamais podem fazer um estudo de imunidade da saliva sem levar em consideração o IgA, tá? Então, façam um resumozinho de vocês. Não esqueçam a pescazinha que eu digo logo. Isso é IgA. Ela não é tão abundante. Qual é a diferença da IgA para IgG? IgG é mais abundante, tem 80% circulando no corpo, enquanto IgA 15%. IgG tem amplo espectro de ação, já IgA é mais contra vírus e bactérias. IgG passa de mãe para filho. IgA não passa de mãe para filho. IgG atua na ativação de macrófagos. IgA atua na ativação de plasmócitos. IgG circula nos espaços extravasculares. IgA circula nas mucosas. Então, essas são as diferenças, por enquanto, entre IgG e IgA. Então, bora avançar. Próxima que a gente vai falar são as IgMs, tá? As IgMs, elas já são o que a gente chama de macroglobulinas. O que significa dizer isso? São as imunoglobulinas maiores que nós temos, tanto em peso como em tamanho, tá? É por isso que elas são chamadas de macroglobulinas. Então, elas têm um peso aumentado e elas têm um tamanho aumentado, tá? Elas ainda têm menos quantidade circulando no corpo, apenas 10%, quando a gente compara com a IgG, que tem 80%, a IgA, que tem 15%, a IgM deve ter em torno de 10% no nosso corpo, tá? Elas são cadeias pesadas, são grandes estruturas e elas são encontradas principalmente dentro dos vasos sanguíneos. Então, elas são caracterizadas pela presença intravascular, tá? Lembrem que a IgG, elas estão relacionadas a espaços extracelulares. Elas podem estar no líquido intersticial, elas podem estar no plasma. A IgA está caracterizada por secreções mucosas. Já a IgM, ela está presente em superfícies intravasculares, ou seja, dentro dos vasos sanguíneos, tá? Elas são chamadas de anticorpos precoces. Por quê? Porque quando eu tenho fases iniciais de qualquer doença, fases de invasão rápida, invasão do tipo aguda, IgM vai estar alterada, tá? Então, nas fases iniciais das doenças, IgM vai estar aumentada. Então, se IgM estiver muito aumentada, significa dizer que a pessoa ainda está com a doença, tá? E ela é uma proteína que não atravessa a placenta, porque ela é muito grande, e ela realiza a função de receptor de antígeno. Então, ela se liga ao antígeno, ela reconhece o antígeno. IgM é isso. Então, IgM é grande, IgM é pesada, IgM não atravessa a placenta, IgM está dentro dos vasos sanguíneos, tá? Intravascular. IgM tem ação citolítica e aglutinante, ou seja, ele apresenta o antígeno, ele inicia a morte do antígeno, ele aglutina, ele junta esses antígenos tudo na região, tá? Está em estágios iniciais, ou seja, vai estar presente na fase aguda da doença, significa dizer que a infecção é recente, que a pessoa ainda está desenvolvendo a doença, e IgM é capaz de evitar a bacteremia. Ou seja, como ela tem essa capacidade citolítica e aglutinante, ela evita que eu tenha uma invasão muito grande de bactérias em outras regiões do corpo. Então, por isso que ela evita a bacteremia. Bacteremia nada mais é do que a disseminação das bactérias pelo corpo, tá? Então, IgM é capaz de fazer isso. Então, vamos resumir IgM.
IgM é grande. IgM. Professora, Oi, meu amor, pode falar. Pode falar. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quer dizer que o IgM é a fase de que a pessoa está com a fase viral mais infectante, seria isso? Isso, mais ou menos isso. É isso mesmo. É por isso que vocês vão ver, eu vou até procurar aqui essa história do Covid, né? Existem várias que a gente dosa, né? Para saber quais são as fases das imunoglobulinas. Professora, eu até mandei meu exame para a senhora mostrar aí para o pessoal que o meu IgM deu negativo, o meu IgG deu reagente, e bem alto. Então, significa dizer que tu pode ter tido contato. Não foi isso? O que tu pressupôs que seria? Isso, né? Para mostrar. Foi. Para mostrar para a Porque galera? meu cunhado, ele deu positivo. Porque só o Certo. pessoal tem uma noção. Eu até mandei para a senhora no seu WhatsApp. Ele está até isolado lá em casa, a gente está aqui na fazenda. E todo mundo deu negativo tanto para o IgM quanto para o IgG. E eu fui a única que dei positivo para o IgG. E deu bem alto. Então, minha filha IgG pode ter tido. Você pode ter 39,4. tido contato, mas não especificadamente você tem a doença, entendeu? É isso que acontece. Então, o IgM, na primeira fase se você estiver manifestando a doença, se você tiver com a doença ativa, o que tem que ter dado alterado o teu era IgM, entendeu? Tu pode ter tido contato e teu organismo ter sido assintomático. Mas deixando claro que essa IgG também, ela não é específica. Pode ter tido que tu tenha tido um outro tipo de infecção, porque o IgG não é específico para o Covid. Minha filha pode ter tido um outro vírus, por exemplo, H1N1. Você pode ter tido uma infecção bacteriana. Só que aí eu vou repetir. Eu vou especificar agora, porque a gente tem quarta-feira para São Luís voltando. Aí eu já pedi para o meu sogro o PCR para fazer e fazer também a complementação da tomografia. Sim. É legal também fazer o que eu digo para vocês, o outro exame, é o PCR, que é o de cadeia, que é o mais específico. Por exemplo, é o que eu falei para vocês. Existem duas técnicas hoje para a gente saber se a gente está com Covid, que é o PCR e a sorologia. A sorologia, ela tem os problemas que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Você pode dar IgG ou a IgG alterada, como deu a de Micheline, mas não deu a IgM. Mas ela não necessariamente teve contato com o Covid. Ela pode ter tido contato, como a IgG é tão ampla, ela pode ter tido contato com qualquer outro vírus ou qualquer outra bactéria. Como a gente está sob pressão, a gente fica repetindo os exames não sei quantas vezes. Mas o melhor exame que eu tenho para Covid é o PCR. O que é o PCR? É a secreção direta da mucosa. A pessoa pega um cotonete, um suave, vai lá, faz a coleta da secreção lá da garganta, e aí coloca numa lâmina e vai analisar, fazer o PCR do vírus, e decodificar geneticamente se é o mesmo Covid que eu tenho presente. É o padrão ouro. O problema é que nem todo mundo consegue fazer, e não é tão simples de fazer, ele não está mais tão difundido, essa é a verdade. O teste rápido que vocês ouvem falar de Covid é nada mais do que essa sorologia, é o exame das imunoglobulinas, que dependendo do estágio vai estar alterado. Então, ele não determina especificadamente. Então, Micheline, fica tranquila, não quer dizer que tu tá com Covid, não. Tu sabe disso, né? Mas o PCR não diz professora, se você já teve contato ou não, né? Isso. Isso, é diferente, Elisane, excelente. O PCR diz se você está, não é isso que tu quer dizer? Não diz se você já teve. Se eu tive, fiquei boa e faço, aí ele vai dar negativo, né? Isso, excelente. Então, ele é para dizer se você está com a doença no momento. Excelente, Elisane. Já as imunoglobulinas, elas conseguem dizer se você teve contato.
Eu falei para vocês que minha mãe teve sintoma de gripe, né? Mas não evoluiu para nada que a gente ficasse preocupado com... E não levei ela para lugar nenhum para fazer. Ela ficou desesperada, queria fazer o exame. Aí ontem eu falei com ela, ela disse que ela ainda quer fazer esse exame. Eu, para quê, senhora? Ela, eu quero saber se eu tive. Eu disse, tia quieta em casa que tu vai te expor. Então ela está desesperada, ela quer fazer essas imunoglobulinas para ver se ela teve contato. Ficou preocupada. Professora. Pode falar, meu amor. Professora? Pode falar, tô ouvindo. A médica que me passou a sorologia para COVID, pedindo o IgG e o IgM. E Sim. ela disse que se o IgG der elevado, é a minha prova de cura. Sim. Entendeu? Sim. Ela fez... por todos os sintomas que eu tive, ela constatou que era Covid. Ela disse para eu fazer o IgG e o IgM após 20 dias, que era para ter a prova da cura da doença. Então, o IgG elevado, que a colega disse, provavelmente é porque eles estão pedindo IgG para Covid. É um exame específico. Entendeu? Sim, existe o específico, sim. É isso que eu estou te falando. Como o IgG é muito geral, se ele tiver aumentado, ou tu vai ter, sim, a cura da doença. Porque, pensa bem, ele vai estar determinando que você teve o contato com alguma coisa. E aí ele aumenta mesmo a secreção. É isso que acontece. Então, se vocês abrirem, isso foi só uma questão de curiosidade, isso é muito mais complexo mesmo, como ele está falando. Vocês abrirem uma tabela no Google de exames para COVID, de imunoglobulinas para COVID, vocês vão ver que vão ter vários picos, vários gráficos, mostrando quando é que ele vai estar aumentado e quando é que ele vai estar diminuído, tá? É por isso que é legal saber. Isso, por que estão pedindo e por aí vai. Olha, professora. É só tu colocar no Google, como se tu quisesse ver um gráfico. COVID, fases da imunoglobulina, aí elas vão aparecer, tá? Vai aparecer quando é a fase de eliminação e por aí vai. E aí tu consegue ver qual a IgG que vai estar mais aumentada, tá? Mas lembre, a IgG, ela não é tão, como eu falei para vocês, específica. Se quiserem fazer um exame específico, se tiverem como sintomas, o exame mais específico é o PCR, tá? Que é a coleta da secreção, mas é como a amiga Lisane falou para vocês. Para saber o PCR, você tem que estar com sintomatologia ativa, você tem que estar com a doença. É diferente das imunoglobulinas. Então, tá aqui o resumo do que é IgM. Elas são grandes, elas estão intravascular, elas estão presentes em estágios precoces de infecções e elas funcionam como receptor de antígenos, tá? Isso são as IgMs. E aí a gente vem para IgD. Copiaram, gente? Eu passei tão rápido. A IgD, elas estão relacionadas, né? Elas são as que vivem menos das imunoglobulinas. Elas sofrem degradação proteolítica, tá? Então, elas morrem rápido. Ela é uma quantidade muito pequena no nosso corpo, que seria 1% IgD, tá? E ela está presente, elas são imaturos, a meia-vida é curta, ou seja, não dura nem 3 dias. Então, elas são as que duram menos, são as que estão em menor quantidade, apenas 1%, tá? É secretada em quantidade muito pequena pelo plasma, tá? Qual é a grande sacada dela? Elas estão relacionadas com a IgM. Então, toda vez que eu tiver secreção de IgM, eu tenho secreção de IgD, tá? Então, IgD dura pouco, IgD só tem 1% circulando no nosso corpo, sofre degradação proteolítica, então ela morre junto com os antígenos que invadem nosso corpo, através da secreção de enzimas, tá? E elas, na verdade, parecem como se elas fossem um receptor de antígeno. É como se elas reconhecessem a invasão do nosso corpo e apresentassem para as IgMs. É mais ou menos assim que funciona. Então, meu corpo foi invadido, ele reconhece através da IgD, reconheceu que está sendo invadido, como ele está do lado da IgM, ele ativa a ação da IgM, tá? Então, a IgD ela é como se fosse apenas um apresentador. Então, pequena quantidade no plasma,
1%, ou seja, quase nada, atua do lado da IgM, ele funciona como receptor de antígeno, apresenta para o IgM faz sua função. Então, é isso que funciona IgD, tá? IgD é uma tristeza. Então, IgD, bora lá. Pouca quantidade. Pouca quantidade no plasma. Apresenta morre logo. Tá? Então, ela é a que tem menor quantidade, é a que morre mais rápido e ela tem, na verdade, função de apresentação para a IgM. Então, quem mais mata, a IgD mata pouco. Ela funciona mais como apresentador e quem mata o agente invasor, IgM. É assim que funciona, tá? E, além disso, dela apresentar para a IgM, ela estimula a função do sistema do linfócito T. É isso que acontece, tá? Então, IgD, ela tem poucas funções, poucas características, tá? Funciona mais como um apresentador de antígeno. Então, no caso, ela detecta e avisa para o IgM, né, professora? Isso mesmo. Ela detecta que está sendo invadida e avisa para o IgM. O IgM que vai lá e faz a função. Arrasou, Alisane. Obrigada. É isso mesmo. E, por último, a gente vai falar da IgE. A IgE... Esperar vocês terminarem de copiar. IgE também está presente em baixas quantidades, tá? E ela está relacionada mais a sistemas parasitários, infecções por vermes, como a gente conhece. Também está relacionado a reações alérgicas à IgE, tá? Então, como eu disse para vocês, dicas, foque nas diferenças de uma para outra. E aí a gente chega na IgE. A IgE também é uma imunoglobulina de baixa secreção no nosso corpo, tá? Está presente no soro sanguíneo, em baixas concentrações, tá? Ela está relacionada mais a basófilos, mastófilos e eosinófilos, tá? Então, está relacionado a mecanismos de sistemas de parasitas, ou seja, de vermes. Também está relacionado com reações alérgicas, tá? E reações anafiláticas. Tudo isso está relacionado à imunoglobulina, tá? Então, ela também está relacionada à liberação daquelas substâncias inflamatórias, histamina, leucotrieno, proteases, tá? Que são substâncias inflamatórias relacionadas a processos alérgicos, que ajudam na liberação IgE, tá? IgE promove eventos relacionados a alergias. Então, IgE promove vasodilatação, quimiotaxia, aumento da permeabilidade vascular, IgE vai estar aumentado. Então, quando eu tenho processos de crise asmática, que eu tenho aquele processo de fechamento de glote, IgE vai estar aumentada, circulando no nosso corpo, tá? Então, IgE, ele vai estar relacionado com traumas, ele vai estar relacionado com processos alérgicos, processos anafiláticos, processos de invasão por parasitas, tá? Desenvolve também inflamação aguda e desenvolve reações de processos inflamatórios, como eu falei para vocês. Então, deixa eu colocar com essas outras palavras que está mais fácil do que o que está escrito aqui. Então, IgE, bora lá. Pouca quantidade. Pouca quantidade circula, circula no soro.
Vou botar esse encontrada no atividade antiparasitária, alergias, processos anafiláticos, vou botar aqui uns exemplos para vocês. Lembrem que eu falei para vocês que a alergia é um tipo de inflamação, tá? Deixa eu tirar isso aqui, para me colocar aqui para vocês poderem ler melhor. Lembrem que a alergia é um tipo de processo alérgico, tá? Então, a IgE, ela está relacionada a processos inflamatórios ou alérgicos, tá? Ela vai ter pouca quantidade circulando no nosso corpo, ela vai estar circulando no soro, ela tem atividade antiparasitária, vai estar relacionada a processos alérgicos, a processos anafiláticos, e isso é causado por causa da liberação de substâncias, que são aquelas substâncias que fazem a mediação da inflamação, histamina, leucotrieno, bradicinina, e isso vai fazer com que produzam reações alérgicas ou mesmo inflamação, como vocês sabem. Quais são essas reações? Aumento da permeabilidade vascular, vou colocar aqui, vasodilatação, é isso que a IgE faz. E aí a gente consegue ver que, de acordo com a classe de imunoglobulina, eu vou conseguir também detectar o que meu paciente tem, né? Por exemplo, se eu tiver com processo alérgico e eu quiser dosar as minhas células, fazer um hemograma, é o eosinófilo que vai estar alterado. Se eu quiser dosar os meus anticorpos, o que vai estar alterado? O IgE. Por exemplo, se eu quero saber, eu estou suspeitando que a criança está com alguma doença autoimune. Se eu quero dosar ainda na vida intrauterina, para saber se a criança está com alguma imunidade, eu vou ter que dosar o quê? IgG, porque é a única que atravessa a barreira transplacentária. Se eu tiver em estágios iniciais de infecção, eu quiser saber se minha infecção está nova, se eu estou com a doença, eu vou dosar o quê? IgM. Se eu quiser dosar também em estágios iniciais, eu posso dosar IgD, porque lembrem que IgD captura o antígeno e apresenta o antígeno para IgM, tá? Então, de acordo com o tipo de infecção, de acordo com se eu quiser dosar, por exemplo, o potencial de defesa da minha saliva, eu vou ter que dosar os anticorpos da saliva. O que eu vou dosar? IgA, tá? Então, é isso que é a diferença entre essas classes. O período, área de atuação, como atuam, o local que atuam, que tipo de atuação fazem, por aí vai, tá? Então, isso seriam as principais diferenças entre essas imunoglobulinas. Então, de novo, se eu puder dar uma dica para vocês, estudem pelas diferenças, que aí vocês não vão ter problema nenhum. E aí, mostrando para vocês, isso é o que acontece no nosso corpo todo dia. Eu tenho invasão de células de corpos estranhos, mas o nosso organismo é capaz de debater, tá? Eu tenho imunidade inata, que é aquela que eu nasço com ela, que são os processos gerais que fazem fagocitose, é a pele, a secreção de muco, é os pelos, e por aí vai. E eu tenho todo dia invasão, mas meu organismo consegue debelar.
Quando essa invasão ela progride, a minha imunidade adaptativa vai entrar em ação. Ou através dos linfócitos T, que eles mesmos se ativam, linfócito citotóxico, supressor auxiliar, ou através dos linfócitos B, que também é a imunidade humoral, ou a imunidade mediada pelos anticorpos, que foi o que a gente acabou de falar. Eu tenho as classes das imunoglobulinas, que são exemplos de anticorpos, que têm forma de atuação diferente, que atuam em locais diferentes, que duram tempos diferentes, de acordo com o que a gente viu, tá? E aí, agora, bora ver se o negócio ficou. Qual é a imunoglobulina que eu tenho em processos agudos de doença? IgM. IgM. Qual é a imunoglobulina que eu passo de mãe para filho? IgM. IgG. IgG. Alguém falou, IgG. Qual é a imunoglobulina que eu tenho na secreção vaginal? IgA. IgA. Qual é a imunoglobulina que eu tenho? Ela funciona apenas como um apresentador para o IgM? IgD. IgD. Qual é a imunoglobulina relacionada? GD. Ela já vem imunoglobulina relacionada a processos alérgicos. IgE. Quero saber se eu estou com a doença. IgM. Beleza. Qual é a que tem amplo espectro de ação? Mata tudo. IgG. IgG. Qual que é o que é meu mecanismo de defesa na saliva? IgA. Qual que é a mais abundante no meu corpo? IgG. IgG. Vocês não burram, tá? Então é isso, era isso que eu queria que vocês fizessem as diferenças entre elas, tá? Não é para ficar doido com isso, é uma coisa só para vocês conhecerem, porque assim, vocês no futuro, quando se alguém for virar pesquisador, alguma coisa, e também para curiosidade, porque, por exemplo, às vezes, por que eu estou fazendo IgG, IgM para Covid? Por que o médico me passou isso? Então é bom a gente entender, né? Saber, assim, algumas coisas, para não ser, a gente pode dizer, não ser burro, né? Então é para isso que foi o objetivo. Tá? Então, o anticorpo ele é uma proteína que está circulando no nosso corpo. O objetivo do anticorpo é atacar o nosso agente invasor, seja um vírus, uma bactéria, um protozoário, reconhecer, atacar e defender o nosso corpo. As imunoglobulinas são anticorpos, tá? Que têm forma diferente, que têm meio de ação diferente, que atuam de forma diferente, que duram diferentemente, tá? A IgG é a mais geral, atua em organismo meio extracelular, tem amplo espectro de ação, é a que tem 80% no nosso corpo, é a que mata vírus, bactérias, e é a única que passa de mãe para filho. A IgA está em todas as secreções seromucosas do nosso corpo, tá? Está em lágrima, está em secreção do gene unitário, em secreção gastrointestinal. Está relacionada à defesa das mucosas, principalmente por vírus e bactérias, tá? A IgM, ela evita a bacteremia, ela evita a disseminação pelo nosso corpo, ela mostra se a gente tem uma infecção nova, tá? Isso a IgM faz. A IgD, ela está relacionada mais a receptor de superfície dos antígenos, então ela apresenta um antígeno para a IgM, e ela é que tem o menor durabilidade no meu corpo e a que tem menor quantidade. E a IgE, ela está relacionada a processos inflamatórios, a processos alérgicos, a liberação de mediadores da inflamação, tá? A histamina, a bradicinina, e isso causa vasodilatação, aumento de permeabilidade e todas as outras coisas que o processo alérgico causa, tá? Então, dica, de novo, estudem pelas diferenças que não vai ter problema nenhum. Se eu puder dar uma dica para vocês de novo, peguem um livro do AVA, leiam aquele livro do começo ao fim, tá? Essa prova vai ser no final dessa semana. Provavelmente ela vai ser uma prova igual a nossa, mas ela é uma prova que às vezes pode vir muito fácil, mas ela pode vir uma prova bem complexa, tá? Então, peguem esse livro mesmo, estudem esse livro, porque por mais que na aula a gente tente dar, pode vir coisas mais fáceis, mas podem vir coisas mais complexas, tá? Então, para não ter problema para vocês, peguem esse livro do AVA. Dica também, eu não sei se vocês já viram no AVA, né? Tem uma parte que tem os questionários, vocês já viram isso?
esses questionários que a gente consegue. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que aí é como se fosse... em aulas práticas, né, professora? Isso, e aí vai vir como se fosse algumas questões, às vezes, gente, dica, vem a mesma questão da prova, eu já vi, porque eu tenho muita curiosidade, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou abrindo aqui. Eu até abri ontem da matéria de cardio, mas diz que só vai estar liberado, parece que amanhã. Ah, não, vou abrir aqui, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu partilhar aqui para vocês saberem o que eu estou falando. Ó. Tá aparecendo para vocês aí o portal? Então, ainda não. Sim. Então, vocês vão nessa parte, avaliação presencial, ó. Vocês vão clicar, bora lá dentro do começo. Vocês vão clicar na disciplina. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá bem aqui a disciplina. Imune hematológica. Vocês vão entrar na disciplina. E nisso que vocês entram na disciplina, tem bem que avaliação presencial. Ó. Aí vocês clicam. Aqui vai estar para vocês, vai aparecer agora. Ó. A partir do... vai estar um roteiro de estudo. Tá? Vocês podem estar olhando para ver se entra para vocês o roteiro, tá? E aí tem um roteiro com algumas perguntas, é bom vocês darem uma olhada, fuçem tudo, porque essa prova que vai vir, não sou eu que vou fazer para a glória de vocês, mas essa prova pode vir muito difícil. Então, dica, leiam, por exemplo, mesmo que a prova seja consultada, vocês precisam saber onde está a informação. Então, peguem o livro da disciplina, o livro, abram um livro e deem uma lida. É claro que o livro ele é muito geral, ele não tem conceitos iniciais, mas aí vocês pegam os conceitos que a professora deu com a história do livro e façam esse roteiro de estudo que vocês não vão ter problema, tá? Ainda bem que vocês não tiveram, como eu posso dizer para vocês, notas baixas, porque aí vocês vão conseguir passar tranquilamente nessa disciplina, tá? Então, estudem. Semana que vem já vai ser semana de... como eu vou dizer, de oficiais, né? Então, a gente não vai ter mais aula. Se continuar, eu não sei, eu ainda quero fazer com vocês um debate sobre câncer, sobre o trabalho que eu pedi para vocês fazerem, tá? Provavelmente esse conteúdo está na prova, é por isso que eu passei o trabalho. O que eu quero dizer para vocês, eu fiquei um pouco triste com esses trabalhos, tá? O que aconteceu? Muita gente copiou coisa da internet. Eu poderia ter sido injusta, justa, na verdade, e ter dado nota baixa ou até zerado. Mas eu não zerei porque eu acho que não é o momento. Talvez se fossem presenciais, vocês estavam lascados comigo. Gente, isso não é para todo mundo. Teve gente que tirou 1000 no trabalho, porque o trabalho estava bom. Pô, eu pedi um trabalho bonitinho, aí teve gente que fez um trabalho com introdução, com desenvolvimento, botou figura, botou referência, botou capa. Mas teve gente que escreveu as perguntas e me mandou. Teve gente que fez, gente, no caderno e me mandou, tá? Então... tenham cuidado com as coisas de vocês, tenham mais zelo com as coisas. Eu estou generalizando, mas isso não serve para todo mundo. Eu tive trabalhos muito bons, mas eu tive trabalho que as pessoas não tiveram nem a coragem de tirar as coisas da internet e normatizar. Estava igualzinho. E sabe como estava igualzinho, que eu vou dizer para vocês? Eu nem cheguei a colocar no Google para ver se estava plagiado. Mas quando eu lia um trabalho e eu lia o outro, eu via que estava igualzinho a informação. Eu digo, égua, esse daqui copiou da internet, tá? Então, vocês mesmos se queimam, vocês não precisam disso. Vocês estão com o maior tempo do mundo para fazer os trabalhos bonitinhos. Vocês vão ter TCC. No TCC, se vocês plagiarem, meu amigo, é 0. No TCC, vocês têm que botar a referência de onde vocês tiraram. Vocês pensam que está longe, mas está mais perto do que vocês imaginam. Tá? E eu vou colar na Alana. Tu vai colar em mim? Ah, bonita. Ninguém pega a Alana, já é minha, já pedi preferência. Minha irmã, mas eu posso orientar vários ao mesmo tempo. Eu acho que nessa turma que vai... Alana, você é minha, você já quer se dividir para... Ah, meu Deus, não, calma, para sem desespero. Tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Se precisarem de mim para qualquer coisa, se tiverem dúvida quando estiverem estudando, podem mandar o WhatsApp, direct, e-mail. Já lancei as notas, prestem atenção. Pode ter tido erro de lançamento, porque o que acontece? Quando eu não tenho papel, as atividades de vocês em mão para lançar é mais difícil. Tem gente que manda atividade até para o direct.
Tem gente que manda atividade pelo AVA, tem gente que manda pelo e-mail, então fica uma confusão. E vocês sabem que, às vezes, e-mail e AVA, o e-mail, por exemplo, às vezes a gente não recebe. E eu não fui olhar lixo, spam, nada. Então, se não estava na minha caixa de entrada, eu dei como que a atividade não tinha. Então, verifiquem o AVA de vocês hoje. Eu já pedi para a Micheline fazer uma lista. Quem tiver com nota que não está, vocês vão me mandar, vão mandar para a Micheline, e aí eu vou retificar as notas, vou procurar e retificar, tá? Mas as notas formativas já foram lançadas. Tem gente que está brincando, tem gente que ficou sem nota, teve gente que mandou o trabalho depois da hora que eu lancei. Então, ficou com 0. Mas eu vou retificar, vou ajeitar, calma. Não quero ninguém desesperado ainda. Já tiveram algumas pessoas que falaram comigo, tá? Mas eu peço para fazer a lista, Micheline, porque se não fizer a lista, eu não vou lembrar quem falou comigo. Faz a lista direitinho e me manda para me poder retificar as notas. E eu acho engraçado que quem falou comigo, gente, é gente que nem tá na aula. Então, a pessoa tá mais preocupada com os pontos do que com a aula, tá? Mas, enfim, a gente não pode obrigar nada para ninguém. São escolhas de vida. Professora? Oi, meu amor. Quanto que valia esse artigo da leucemia? Eu não sei de cabeça, mas tem como tu ver no portal o valor. Eu não sei se era 200 ou 300. É uma coisa tá certo. Tá? Eu não lembro, Gabi. Os valores dá para te ver pelo AVA, tá? Se eu não me engano, eu botei 800 para o trabalho. Não, 1.000 para o trabalho do câncer. 1.000. Eu não tenho certeza. 1.000 para o trabalho do certo. câncer. Eu acho que eu dei 200 de bonificação para quem fez as atividades e 300 pelo artigo. Tenho quase certeza que... Não tenho certeza, mas dá para verificar, tá? Então, verifique se os lançamentos estão certinhos. Então, boa prova para vocês. Se precisarem de mim, podem mandar mensagem, tá? A gente se vê em breve. Fiquem com Deus. Professora. Oi, meu amor. Vai ser. Quando eu estiver Vai ser fazendo a minha, você eu vai mando